Uma semana um pouquinho intensa, mas existe algo na nossa vida espiritual que não pode deixar para amanhã. E hoje, esta manhã eu acordei com um versículo martelando na minha mente. E eu falei ao Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Esse versículo está no livro de Mateus. Mateus 5, 36. 33. Mateus 6, 33. Que diz assim. Mateus 6, 33. Que diz assim. Em concordância com o irmão Raimundo, né? Porque o Senhor aqui, ele prepara todo o ambiente. E ele diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. E durante toda essa semana, Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele veio cuidando da minha vida, cada dia, em cada detalhe. E eu estava vendo a mão do Senhor. Eu quero compartilhar uma experiência. Na semana passada, eu tive eu e o pastor Israel, nós somos chamados para libertar um cativo, né? E aí nós fomos até essa casa, o menino recebeu a libertação, ele foi restaurado. Só que a partir daquele sábado, que tem mais ou menos uns 15 dias atrás, desde aquele sábado, Satanás ele decidiu reforçar os ataques contra a minha vida, contra a minha casa, contra a vida do pastor, contra os meninos. E Itael, um discípulo bem próximo, ele está aqui. E foram ataques assim terríveis, terríveis, alto nível. E aí, quem me conhece sabe que a velha criatura tinha uma natureza muito explosiva, né? E, para a glória de Deus, o pessoal pergunta, pastora, a senhora não vai reagir? Estou reagindo. Eu estou com a paz que excede todo entendimento. E ainda hoje a menina falou comigo, mas pastora, a senhora está tão tranquila. Eu falei, é porque quem vai adiante de mim é aquele que resolve um problema sem construir outro. Ou não é assim? Só que essa decisão na minha vida não partiu de 15 dias para cá. Partiu do momento em que eu decidi buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas outras coisas realmente têm sido acrescentadas como a paz que excede todo entendimento, mesmo em meio à tribulação. E eu quero compartilhar com vocês, lá no livro de Juízes, 1 Reis 17, do 13 ao 16, um homem que andou com Deus. E o nome dele é Enoque. 17, 13, do 13 ao 16. Do 13 ao 16. Peraí. Não, Enoque, perdão, mas Gênesis 5, 24. Aí eu vou falar sobre a viúva também, rapidinho. Aqui. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Enoque, ele não experimentou. Pode colocar, Jonathan. E viveu. Não, deixa ele com Enoque somente. Enoque foi um dos homens que a Bíblia relata que ele não experimentou a morte. De tal perfeição, Jonathan, que ele andou com Deus. Ele andou
tanto com Deus, que Deus o tomou para si. Ou seja, Enoque foi um homem que, em primeiro lugar, acima de tudo e de todos, ele buscou o reino de Deus. E depois também veio a viúva de Sarepta, que na 1 Reis 17, do 13 ao 16. Pode colocar, Jonathan. É o 17, do 13 ao 16. E Elias disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno. E traze-me aqui, depois farás para ti e para teu filho. 14. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor lhe der chuva sobre a terra. 15. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a sua casa, muitos dias. E da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara pelo ministério de Elias. Ouvir a vontade de Deus, em alguns casos, nós não vamos entender. Como é que a viúva de Sarepta, ela só tem um pouquinho de farinha na panela. E o profeta chega e diz a ela assim: olha, faz aí um bolinho, e antes de você comer com seu filho, dá para mim. Imagine, né? Nós que temos filhos. Como é que o profeta diz assim: ó, dá para mim primeiro, e você e seu filho fiquem sem comer, até que eu coma. E assim ela fez. Quando ela fez, ela sabia exatamente o Deus que havia na vida de Elias. E naquele momento, ela buscou, em primeiro lugar, o Deus da vida de Elias. E o que foi que aconteceu? As demais coisas, tudo se acrescentou. Veio chuva, não faltou farinha, não faltou azeite. Amém? Jesus, ele nos ensina que a prioridade das nossas vidas tem que ser o reino de Deus. Enoque é o exemplo vivo de quem andou com Deus e sabia exatamente o que era comunhão com Deus. A viúva de Sarepta, pela mesma forma, mostra que colocar em Deus em primeiro lugar traz bênçãos, milagres, prodígios, maravilhas, porque coloca Deus em evidência. E para toda busca ao Senhor em primeiro lugar, porque todos os dias, a cada momento, nós precisamos buscar o Senhor em primeiro lugar. É nas nossas decisões, é nas decisões da nossa casa, na decisão de comprar algo, tudo tem que ter o Senhor envolvido. Porque se Ele não for o primeiro, o último também Ele não vai ser. Se Jesus ele não tiver em primeiro lugar na nossa família, construída ela não será. E destruída ela vai ser. Se a gente não coloca o Senhor em primeiro lugar no nosso trabalho, não dizima, não oferta, não cumpre com as primícias, não faz tudo aquilo que tem que ser feito diante daquilo que a palavra nos orienta como em primeiro lugar, em poucos dias o trabalho não será mais seu. Alguém vai assumir o seu lugar. E, infelizmente, nós estamos vivendo dias em que as pessoas realmente elas se tornaram amantes de si mesmas e esquecem que o reino de Deus não é apenas o templo no dia de domingo. Não é apenas a quarta-feira que nós vamos orar pela família. Mas se a família está bem, nem vem na quarta. E se acha que não precisa de libertação, muito menos virá na sexta. Mas enquanto nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, verdadeiramente todas as demais coisas nos são acrescentadas. Eu era confeiteira, algumas pessoas sabem, eu era confeiteira. E a minha apóstola, ela sempre dizia assim: Pastora Aline, a senhora faz uma unha muito bem. Você
faz uma unha como ninguém. E ela dizia, pastora, abre uma esmalteria. Abre uma esmalteria, pastora. E eu dizia, apóstola, como, minha apóstola? Não tem como. E aos meus olhos, realmente não tinha como. E aí aconteceu, né, de eu ser acometida pela enfermidade. E aí, durante esse período de enfermidade, eu falei para Deus, eu falei, olha, Senhor, enquanto eu sou confeiteira, eu não consigo fazer uma entrega para o Senhor de verdade. Eu conseguia ficar a madrugada inteira batendo bolo, mas não conseguia passar meia hora orando. Na madrugada. E eu passava o dia inteiro ali em pé, fazendo doce, fazendo salgados. Mas quando eu chegava na igreja, eu estava exausta, só conseguia ficar sentada. E muitas vezes eu não conseguia nem ficar no joelho. Exausta, cansada. E aí eu entendi que para eu colocar o Senhor em primeiro lugar, eu teria que abrir mão de ser confeiteira. Ah, pastora, mas você ainda faz algumas coisas? Sim, faço. Quando o tempo se encaixa naquilo que é propósito, daquilo que é essencial, aquilo que é prioridade, eu faço sim. Não deixo de fazer, não. E aí, quando foi no finalzinho do meu tratamento, uma cliente falou, olha, já chega de você ficar em casa, sem fazer nada. Então, a partir de agora, você vai voltar a fazer unha. E eu dizia, mas eu não quero, não vou. Aí ela ia na rua, irmão Raimundo, e comprava esmalte e me dava. E dizia, você vai voltar a fazer unha. Você vai voltar a fazer unha. E todas as vezes que ela ia, ela voltava e dizia, Aline, tome aqui que eu trouxe para você. Me trazia esmalte. Toda vez era isso. E eu falei, meu Deus, tá bom, eu vou voltar a fazer unha. E aí eu comecei a comprar algumas coisas e coloquei na minha sala. E aí o Espírito Santo de Deus falou comigo, aqui na sua sala, na sua casa, é o meu lugar secreto. Só cabe a mim. A nossa casa, a nossa família, só cabe o Senhor e nós somos as demais coisas dele. A prioridade, o principal, as primícias é ele. Tem tudo a ver com ele. A forma que a nossa casa é, a forma que a nossa casa está, precisa representar Jesus. Precisa representar Deus, porque ele é a prioridade. E aí, quando eu estava em casa e eu recebi uma proposta para trabalhar em um determinado local, um estúdio, e eu fui. Só que nesse estúdio, o meu Deus, ele precisava ficar debaixo da mesa. Ele não poderia aparecer. E eu ficava incomodada, eu dizia, Deus, o Senhor é grande demais em mim para ficar escondido. Eu não consigo viver mais sem esse Deus. Ele é o reino. E eu ficava incomodada, porque eu sabia que eu precisava falar de Jesus. Eu sabia que Jesus ele não poderia estar debaixo da mesa. Eu sabia que a luz de Jesus, onde eu chegasse, ela tinha que brilhar. Não tem para onde ir. Quando nós buscamos o reino de Deus, o Senhor ele é evidente. Não tem como a gente esconder. E aí eu falei para Deus, eu falei, Senhor, eu não quero ficar aqui. Aqui não cabe, o Senhor não me cabe. E aí eu saí desse local. E aí eu falei, olha, eu só quero atender cliente alto padrão. Me acostumei a atender alto padrão. E aí eu acordei um dia e falei com o pastor, pastor, eu vou procurar um espaço para alugar. Vou alugar um espaço, porque agora eu quero atender cliente alto padrão. Então eu vou procurar cliente alto padrão no local alto padrão. E nisso o Senhor já estava abrindo portas, né, para eu atender em determinados locais, determinados condomínios de luxo. E assim eu vou até hoje. E aí, eu fui na Vasco da Gama, achei uma loja top. Eu falei, é aqui que eu quero ficar. E aí eu fui com mais 2 outras pessoas. E logo dentro do carro, eu vi que Jesus ele não era a prioridade. Eu fiquei logo incomodada. Eu falei, Deus, se o Senhor não está aqui, nem deixa. Mas eu fiquei quietinha. E aí, quando eu cheguei do Uber, eu nem quis soltar na minha casa. Eu soltei aqui atrás, literalmente aqui atrás. Aqui. E aí a irmã fez assim, você estava procurando o quê que o Senhor não mandou?
Até nisso o Senhor tem cuidado de nós. E eu falei assim, Deus não mandou você procurar nada. O que é para você vai chegar até você. Aí já foi as demais coisas se colocando no seu devido lugar. E eu falei, tá bom, eu nem questionei mais. Descansei meu coração. Aí, uns 3 dias depois, uma irmã chegou lá em casa para fazer a unha. Ela falou, mas tem um lugar alugando. E eu falei, alugando? Como que tem um lugar alugando? E eu não sabia desse lugar. E eu falei, Senhor, se for esse lugar, está nas tuas mãos, se não for, amém. E aí eu fui lá cheia de ousadia, sem R$1 no bolso, mas eu fui. E quando eu cheguei lá, a moça me falou que o valor era a metade da metade do que eu estava disposta a pagar lá embaixo na Vasco da Gama. E eu falei, se for para ser, vai ser. Se não for, amém. E continuei com meu coração descansado. E daqui a pouco ela mandou mensagem, diga a Aline, que é para ela vir aqui conversar comigo. Eu falei, a hora chegou. E aí, Deus usou o Marcos, né, para reformar ali aquele lugar e deixou com a cara dos céus. A última palavra que eu ministrei aqui, eu falava sobre a excelência da glória de Deus. E assim, naquele lugar, todos que chegam, eu vou postar um vídeo mais tarde para vocês verem, a moça relatando a nobreza de chegar naquele lugar e dizer, eu sinto Deus aqui, neste lugar. E assim, não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele. Não é nada sobre mim, é sobre a presença do Senhor. Não adianta eu buscar o mundo inteiro e perder a minha alma. E o versículo que durante toda a manhã martelou na minha cabeça foi Filipenses 4:19, que diz, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Jesus Cristo. Ou seja, as nossas necessidades, quando nós buscamos o reino de Deus, ela é cuidada pelo próprio Deus. Talvez você olhe para a sua casa e ache que está faltando um bloco. Acha que está faltando na sua casa uma mesa, está faltando a cama. Não, o que está faltando na nossa casa é apenas a presença exclusiva de Deus. É essa presença que faz com que todas as demais coisas se coloquem nos seus devidos lugares. E ainda vai dizer um pouquinho mais, que o nosso Deus, segundo a sua riqueza, ou seja, não é com pequenas coisas, não são com detalhes, são com coisas grandiosas. É com amor, é com cuidado, é com zelo. É com eu te amo, olha, eu estou orando por você. O diabo, ele planeja matar, contra-atacar, ferir nossa família todos os dias. E muitas vezes ele nos afronta das pessoas que a gente mais ama. Eu fui afrontada por 2 pessoas que eu amo muito. E o inferno ao redor disse assim, ó, vai lá, resolve, faz. E eu falei, eu estou com a paz que excede todo entendimento. E essa paz coloca a riqueza do Senhor, que são coisas valiosas, dentro de nós para habitarmos em casas e em vidas. Um passo errado nosso destrói todo o castelo de areia que nós construímos. E hoje eu digo a você, irmãos, que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas são acrescentadas de uma maneira tão fluida que quando você vê, já aconteceu. É suave. Porque o que vem de Deus nos traz paz. Se você ora, se você planeja estar na presença do Senhor e você busca estar em primeiro lugar no Senhor, você vai conseguir colocar Ele em evidência e Ele vai ser o centro. Aí o trabalho vai bem, a casa vai bem, tudo começa. Aí você vê assim, você olha a clareza dos céus
sobre tudo aquilo que o Senhor lhe confia. Porém, se o Senhor não estiver em primeiro lugar, não adianta você nem forçar a barra, porque não vai. Porque não adianta. Aonde Deus está, a liberdade, tem paz, tem alegria. Mas aonde Deus não está, é tudo ao contrário. É uma tribulação, é uma guerra, é uma aflição. Mas o Senhor, Ele nos chamou esta noite para que nós possamos buscar Ele em primeiro lugar. Buscar o seu reino, a sua justiça. E o que é de riqueza dos céus, Ele vai acrescentar nas nossas vidas. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga a ele assim: o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Imagine aí, as nossas necessidades, elas serão supridas em glória. Ou seja, é muito mais do que o que a gente espera. Pelo próprio Jesus Cristo. Amém? Vamos nos colocar de pé? Se o nome dele não for glorificado, nem adianta. Não é verdade? Eu quero que nesse momento você se coloque debaixo dessas poderosas mãos do Senhor. Que você feche seus olhos. E que se em algum momento na sua vida você não buscar o Senhor em primeiro lugar, para que tudo se colocasse nos seus devidos lugares, você pudesse fazer isso agora. Você vai pedir perdão ao Senhor e vai pedir a Ele para colocar agora tudo em ordem para você buscar Ele em primeiro lugar. Não existe nada melhor. Não existe nada melhor do que colocar o Senhor no centro. Pode aumentar. Faça uma oração de entrega ao Senhor, para que Ele seja o tudo antes de qualquer coisa. Você que está em casa também, se ajoelhe, ou fique de pé, ou se jogue no chão. Mas coloque Deus em primeiro lugar nesse momento, para você colocar o restante das coisas em ordem. Para que o seu coração esteja totalmente voltado à busca desse reino de Deus, que coloca as demais coisas nos seus devidos lugares. O Senhor, Ele tem mais para as nossas vidas. Não recebemos porque não buscamos o Senhor em primeiro lugar. Você vai sorrir, você vai vencer. A consequência de buscar o Senhor em primeiro lugar é ter uma vida gloriosa segundo Jesus. Ou seja, vamos buscar o Senhor enquanto nós podemos achá-lo. Invocar o santo nome dEle enquanto Ele ainda está perto. O céu tem mais para as nossas vidas. Sempre haverá algo mais do Senhor para ser derramado em nossas vidas a partir do momento em que colocamos Ele em primeiro lugar em tudo. Porque não adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma. Senhor Deus, nesse momento, Paizinho, nós reconhecemos a nossa total dependência do Teu Espírito Santo.
Oh, Senhor, nos perdoa pelo tempo da ignorância, de não buscar o Senhor em primeiro lugar. Quando nós buscamos o Senhor, meu Deus, tudo de mais valor que nós temos é a Tua presença. E por muitos momentos, meu Deus, nos esquecemos. Quando cuidamos, meu Deus, da nossa casa, do nosso marido, do nosso carro, das coisas que Tu me destes. Oh, Pai, me perdoa, Senhor. E se coloque em primeiro lugar na minha vida, em primeiro lugar na minha família, na minha casa, Senhor. Não é sobre mim, meu Deus, é sobre o Senhor. Eu quero andar contigo em primeiro lugar, Senhor, assim como Enoque. Eu preciso, meu Deus, cuidar, meu Deus, daquilo que o Senhor tem nos falado, meu Deus, assim como a viúva de Sarepta. Pai, eu quero, Senhor, entender na prática o que é buscar o Senhor em primeiro lugar, para que eu não erre, meu Deus, com as demais coisas. E eu sei, meu Pai, que quando o Senhor estiver acima de tudo e de todos, Senhor, nós colheremos frutos permanentes, meu Deus, daquilo que a Tua presença pode nos proporcionar. Desde já eu quero Te agradecer, meu Deus, porque hoje o Senhor é o meu companheiro, hoje o Senhor é o meu amigo, hoje o Senhor é o meu caminho, a minha verdade, e que eu entrego a minha vida a Ti todos os dias, Senhor. E a partir de hoje, Senhor, o Senhor mesmo tem uma nova história para nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e glória a Deus. Aleluia. Que o amor de Deus Pai e a gloriosa presença do Senhor seja primeiro em tudo em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus.